Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra, mais uma vez aqui, graças a Deus, para gravar mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre Ananias e Safira, que nunca contam nas denominações que pedem dízimos e ofertas. Na verdade não pede, muitas das vezes exige, não somente uma exigência, mas muitas das vezes usam isso como uma forma de apavorar as pessoas, de aprisionar a mente dessas pessoas, tornando elas refém do medo, porque acham que se não der, essas pessoas simplesmente não vão alcançar a salvação. Se não der aquilo que a gente está falando, se não fizer conforme o que a gente está falando, você pode perder a vida eterna. Então essa passagem de Ananias e Safira, eu já vi muitas das vezes sendo usada, né, dentro do local onde a gente ia congregar com as pessoas, né? E até mesmo usada para nós mesmos, né? Porque como um casal, a gente já foi até mesmo usaram esse termo, né? Ananias e Safira para nós. E olha que na época ainda havia a devolução de dízimo, né? Por parte do meu esposo, que somente ele trabalhava e recebia um ganho, né, fora de casa. Então, mas algumas pessoas, né, por não concordar, que a gente não baixava a cabeça, a gente não se submetia às idiotices que eram exigidas, né, porque muitos líderes se aproveitam dessa questão de ser líder para poder fazer conforme eles querem com as pessoas, né? E eles querem humilhar, eles querem obrigar, eles querem chantagear, querem jogar um irmão contra o outro. Então, quando você não se submete a essa rede de chantagem, a essa rede de submissão, você passa então a ser nomenclaturado, né? Então, já fui nomenclaturada de Jezabel, né? Meu esposo de Acabe, de Ananias, de Safira. São muitas nomenclaturas que vão dando, né, com o passar do tempo, para as pessoas que não andam conforme eles querem, né? Então, se você não faz o que eles querem, conforme o que eles querem, aí eles passam a te dar alguns nomes de forma pejorativa, né, diante de algumas pessoas da congregação. Porque não são todas as pessoas na congregação que lidam com esse estresse, né? Quanto mais você está dentro, né, assim, dentro de cargos ou perto de pessoas que fazem parte de liderança, tipo, se você é uma pessoa que louva, né, que canta ali na frente, ou que prega, alguma coisa desse tipo, você então, se você não compactua das coisas que eles querem, você então agora passa a ser apelidado, né? Assim como quando eu fui participar da Coportagem, no ano de 96, quando eu fui fazer parte da Coportagem ali, no começo é tudo mil maravilhas, né? Quer dizer, eu não sei como é que é hoje, mas na época em que eu fui participar da Coportagem, era assim, né? Vem te convidar, que vai ser uma bênção, você vai pregar o Evangelho de Deus, você vai ganhar seu recurso financeiro, ao mesmo tempo você vai ser um missionário, vai evangelizar e tudo mais. E quando você chega ali para fazer aquela obra, então você vê que não é do jeito como eles falam, é totalmente diferente. Então eu passei aí para as reuniões após já ter ingressado na Coportagem, aquele homem que antes ensinava estratégias, né, e que tudo mais, agora ele já passava era dizer, você quer ser urubu, que urubu é que não voa alto, você tem que ser águia. Aí taxava a pessoa como urubu, né? Aquelas pessoas que não vendiam, aquelas pessoas que vendiam, mas tinham a dificuldade de receber o dinheiro. Então, as pessoas passavam a serem chamadas de urubu, né? Quer dizer que o que importava era você receber o recurso financeiro para dar para eles. Na época, você não podia, não sei se hoje em dia é assim, mas na época você vendia um livro, o dinheiro já era, quando você levava o dinheiro, que eles te davam a tua parte, eles já davam sim aquela parte do dízimo, né? Já era tirado, ou seja, eles desconfiariam que você não devolveria o dízimo, então eles mesmos já metiam a mão no dízimo da pessoa, né? Então eles já recolhiam o dízimo, eles não te davam nem sequer a liberdade de você receber o seu dinheiro e você mesmo ali separar o tal do dízimo, né? Era uma coisa assim que a gente, no começo, a gente não vai percebendo, né? A gente não vai tendo essa noção, porque
Essa questão de você ir abrindo os olhos, né, com o tempo, você vai orando a Deus, vai pedindo a Deus para Deus te mostrar toda a verdade dele, porque a palavra do Senhor diz lá em João que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele iria mostrar toda a verdade, né, para nós. Então, mesmo você que está aí dentro da IARD, você acha que você já conhece toda a verdade, porque você está rodeada pelos livros da Ellen White, você está rodeado de teólogos, né, de pessoas que estudam em grandes institutos, né, grandes universidades, e tem lá pessoas que formaram a igreja, a menina dos olhos de Deus. Então você está todo inebriado, né? Você está todo iludido, né? Assim como uma vez também eu já fui iludida com isso. Você vai abrindo os olhos. Tá? Então esse contexto da história de Ananias e Safira foi justamente quando começou ali o evangelho a se expandir, as boas novas, né, do evangelho, conforme o Senhor havia dito para os discípulos que eles iriam por todo o mundo e iriam pregar o evangelho a toda criatura, né? E esse evangelho chegou a nós, chegou a mim, chegou a você. Graças a Deus que esses homens, eles realmente cumpriram o que o Senhor havia pedido a eles, que era levar o evangelho, né, a todas as pessoas. As pessoas, elas passaram, né, até as suas dificuldades, mas havia pessoas que tinham uma vida mais regalada. De Barnabé, né, que foi uma das pessoas que aparece como pessoas que doaram, igreja primitiva, né, porque ali no meio existiam muitas pessoas pobres, muitas pessoas carentes. Aquela cidade de Jerusalém, ela estava praticamente vivendo sob o domínio de Roma. Haviam israelitas, pessoas ali da nação de Israel, né, judeus, que eles viviam uma vida de situação precária, né, tanto pela situação de que eles já tinham passado, né, de várias, vivendo em vários exílios, né, e agora sob o domínio de Roma, mas havia pessoas que também tinham uma vida regalada, né? Que se eles puderam doar, é porque eles tinham uma vida regalada, que era o caso de Barnabé, que era o caso de Ananias e Safira. Esse casal, ele chegou, né? Não fala que eles chegaram para Pedro e para os demais apóstolos dizendo que iam doar. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia fala somente que um homem chamado Ananias e sua esposa chamada Safira, né? Eles também venderam. Eles venderam uma propriedade. Qual foi o intuito? Eles venderam essa propriedade, né? Mas em acordo com a sua mulher, ou seja, eu não sei se eles foram motivados pela emoção, viu ali muitas pessoas fazendo aquilo e quiseram fazer também, porque acontece isso. A Bíblia não está falando aqui que eles haviam feito um acordo com Pedro. A Bíblia fala simplesmente que eles resolveram vender essa propriedade, e aí, quando eles venderam a propriedade por um valor, que a gente também tem que ver aqui, será que eles não venderam dizendo que era para esse intuito? Olha, eu estou vendendo esse terreno para ajudar pessoas que estão precisando. A gente não sabe, a Bíblia não está falando isso para a gente, mas são hipóteses que podem acontecer. Ela diz que eles venderam essa propriedade, e aí depois que eles venderam essa propriedade, um entrou em acordo com o outro. Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. A gente percebe aqui que eles venderam a propriedade por um valor, mas aí eles pegaram e conversaram os dois, não levar tanto. Eles entraram num acordo lá, que ninguém sabe se era metade, se era mais da metade que eles resolveram dar, né? A gente não sabe, a gente só sabe que eles entraram num acordo e que o valor que eles tinham vendido a propriedade foi um, e o valor que eles foram depositar lá nos pés dos apóstolos era outro. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, a gente está vendo aqui que Pedro, ele já deixou claro aqui que aquele problema, aquela situação não estava relacionado com eles, como apóstolos, ou com a igreja primitiva.
Ali foi um caso que o próprio Deus se sentiu traído, tá entendendo? Tipo assim, é como se eles tivessem entrado num acordo para socorrer pessoas pobres, que era o que estava acontecendo ali na época da igreja primitiva, havia muitos irmãos carentes, né? E eles entraram num acordo usando isso como desculpa de que iam ajudar essas pessoas, mas depois eles retiveram aquele valor. Ou seja, o Espírito Santo estava exortando eles, repreendendo ele, no caso, né? Porque foi individualmente. Então, o Espírito Santo entrou em ação para repreender a cada um individualmente. Se aproveitaram de uma situação para tirar dinheiro, para pegar, vender essa propriedade, mas esse recurso não chegou no local devido. É tipo como se eu fosse pedir uma ajuda para determinada causa, mas eu pegasse e desviasse esse recurso, né? E a Bíblia fala que o defensor dos pobres é o Senhor. Então, a gente tem que entender aqui que Deus não ficou com raiva, Deus não se irou-se com eles por conta de que eles tinham pego o dinheiro, mas porque eles tinham desviado a atenção do verdadeiro propósito, que era cuidar daqueles pobres. Porque o recurso, eles eram doado para os apóstolos, e os apóstolos, então, repartiam para as pessoas que eram carentes. Ou seja, os apóstolos, quando os recursos que não eram dos apóstolos chegavam aos apóstolos, eles não ficavam para eles, como muitas pessoas fazem por aí, né? Manda as pessoas levar dinheiro, pacto, dízimo, ofertas, doações, e dizem que é para mandar para fulano, mas na verdade eles desviam aquele valor para eles. Ou seja, para as suas luxúrias, para as suas viagens, para comprar propriedades, para fazer investimentos. Então, foi a mesma coisa aqui, né? Eles pegaram esse recurso que era para uma causa e desviaram para outra. Eles usaram aquilo como desculpa para vender provavelmente aquela propriedade, e o recurso não chegou como iria dizer para as pessoas que necessitavam de fato. Observando, porventura não seria teu? Ou seja, olha, você poderia ter voltado atrás e não ter vendido essa propriedade. Por quê? Porque era tua. Essa propriedade era tua, Ananias. Eu não te pedi nada, eu não te mandei fazer nada. Eu só não quero que você ache que pode me ludibriar. Era isso que Deus estava querendo dizer. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas que de Deus não se zomba. Ele tentou ludibriar a Deus, como muitas pessoas acham que pode ludibriar a Deus, né? Vivendo uma vida dupla, fingindo ser um cristão sem ser. Ananias, ele pensou que poderia ludibriar a Deus, entendeu? Então ele disse assim, olha, essa propriedade era tua, você não precisava ter vendido. Veja, o Senhor está dizendo aqui, você não precisava. Conservando-a, por acaso não era tua? Era isso que o Senhor estava dizendo aqui. E muitas pessoas acham, não falam nisso, as pessoas acham que Ananias, é como se Ananias tivesse a obrigação de vender e tivesse a obrigação de dar. Vendido não estaria em teu poder, ou seja, você poderia não ter trazido esse recurso a mim, você poderia ter vendido e simplesmente não ter trazido, ter tipo assim, não, eu não vou doar, eu voltei atrás. Tipo, conversado com o Senhor quer que a gente converse com ele, só que ele, tipo assim, eu vou enganar os apóstolos, eles não vão saber mesmo, só que ele estava querendo ludibriar a Deus, não eram os apóstolos. A questão aqui é quem essa pessoa tentou ludibriar, tá entendendo? Não foi os apóstolos que eles tentaram ludibriar, eles tentaram ludibriar a Deus. Fazendo de qualquer jeito, não, chega para Deus e fala, Senhor, não estou conseguindo fazer isso, Senhor, me arrependo, Senhor, me ajuda aqui, fala comigo. As pessoas não procuram ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, saber o que Deus pensa daquilo, o que de fato está importando a Deus. Então, a gente tem que saber o que importa para Deus. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Deus, ele é muito justo, porque ele poderia simplesmente ter ficado irado com Ananias e com Safira e não ter dito para eles dois. Como eles não procuraram a Deus, eles não procuraram saber de Deus,
o que Deus pensava sobre eles. Eles não procuraram a Deus, então, mas Deus procurou eles. Deus procurou eles para dizer que o que eles tinham feito era errado. Vocês poderiam ter conversado comigo, vocês poderiam ter perguntado a mim o que eu pensava. Se eu concordava, se vocês davam essa oferta, se não concordava, se vocês poderiam voltar atrás. Vocês não vieram perguntar a mim, mas eu estou falando aqui para vocês que o que vocês fizeram foi errado. E ali Deus consumiu ele, né? Deus levou a vida de Ananias. Porque o que Ananias fez não foi porque não foi por conta do dinheiro. Muitas pessoas frisam muito a questão do dinheiro aqui, mas não foi uma questão de dinheiro, foi uma questão íntima. Algo que eles dois fizeram que foi terrível a Deus. Tentaram agir de uma forma como se Deus não fosse onipresente, onisciente, como se Deus não tivesse visto o que eles estavam fazendo. E tudo o que nós fazemos, Deus vê, Deus conhece o nosso íntimo. É isso que Deus estava querendo dizer para Ananias e Safira. Eu conheço vocês no interior de vocês e conheço vocês na vida diária de vocês. Vocês não têm como esconder nada de mim. Não foi Pedro que matou eles, não foi a unção que estava em Pedro que matou eles, foi uma coisa entre eles e Deus. Apenas Pedro foi um porta-voz. Foi somente isso, ele foi um porta-voz, porque como eles não procuraram ouvir a voz de Deus dentro deles, na mente deles, como Deus fala a nós muitas das vezes, agora Deus usa o recurso da voz do outro, porque Deus tem várias formas de falar com a gente. Ele fala na nossa mente, mas às vezes a gente não dá ouvido, aí ele fala pela boca de outra pessoa, que é um dos recursos também que Deus fala. Quando Deus fala pela boca de outra pessoa, já é porque Deus já está apelando já, né? Está nos últimos apelos. Então é por isso que Deus usa muitas vezes a boca de outra pessoa. O povo eles não estavam conseguindo ouvir a voz de Deus. Veja que, apesar de parecer que eles eram novos conversos, eu não sei, talvez eles já fossem pessoas que já andavam, né, com os discípulos, mas eles não estavam ali ligados com Deus. Eles não tinham comunhão com Deus. É o que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas estão em determinados lugares, mas eles não conhecem a Deus, eles não têm intimidade com Deus, eles não sentem nada com Deus, não sente dor com Deus, não sente alegria com Deus, eles não sentem nada. Eles estão cauterizados, entendeu? Estão acomodados. Esse lugar acomodou eles, um determinado tipo de guru acomodou eles, um determinado tipo de líder acomodou eles, eles estão acomodados. Eles não têm comunhão com Deus. Por isso eles não sabem o que Deus quer ou o que Deus não quer da vida deles. Assim também foi Ananias e Safira. Algo íntimo entre eles dois e Deus. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Pedro, ele faz uma pergunta para aquela mulher e fala um valor, né? Vocês venderam, portanto, aquela terra? Quer dizer, o Senhor já tinha dito a Pedro que eles tinham dito que venderam, portanto. Portanto, qual o valor? O valor que eles levaram lá. Só que eles não venderam por aquele valor, eles venderam por um valor maior, né? E, no entanto, só deram aquela parte. Ou seja, eles usaram aquele valor maior para vender, para dizer que era para dar para as pessoas, mas, no entanto, só venderam um valor, só entregaram um valor menor. Então, ela apoiou a mentira. Quando você apoia a mentira, quando você compactua com o pecado, então você paga pelo aquele pecado, que foi o que aconteceu. Ela não morreu porque não deu o valor todo. Ela morreu porque ela compactuou com a mentira. Ela ocultou a verdade, ela mentiu, né? Ela, mesmo diante de um servo de Deus, sabendo todos os milagres que Deus operava, quer dizer, não acreditavam que Deus estava operando através daqueles homens, porque ela mentiu para eles, né? Então ela chega e confirma a mentira, ou seja, ela se agarrou àquela mentira. E o certo era ela ter dito assim: não, Pedro, a gente vendeu por tanto, mas a gente só trouxe tanto. O certo era ela ter feito isso, mas o que foi que ela fez? Não, ela entrou em acordo porque ela pensou que o marido dela ainda estava vivo, e aí ela continuou naquela mentira. Aqui nós estamos vendo o pecado da mentira.
não é a questão de não terem dado. Veja que quando Neemias chega ali, que o povo não está dando mais os dízimos, Deus não vai matar o povo, porque o povo não está dando os dízimos nem as ofertas. Deus não mata eles. Então a questão aqui, eles não morreram porque eles não deram valor, eles morreram porque eles mentiram, porque eles mentiram para o próprio Deus, eles quiseram enganar a Deus usando uma causa nobre. Buscaram um recurso usando a pobreza daquelas pessoas, mas no entanto eles desviaram aquele valor, que no caso era para aquelas pessoas que necessitavam, eles inventaram de doar e depois se arrependeram. Deus não estava pedindo para eles doar nada. Nem os próprios apóstolos estavam pedindo para eles doarem nada. Eles doaram porque eles quiseram. Eles, talvez até mesmo por uma questão emocional, que tipo, viu o outro fazendo, eu vou fazer também, né? Porque tem muita gente, e isso também é muito usado em algumas denominações da teologia da prosperidade, aonde muitas vezes eles colocam uma pessoa lá para encenar, né? Que eles começam a pedir, aí a pessoa vai na frente, aí leva lá e para motivar os outros começam a ficar com vergonha e começam também a querer doar. Que não é diferente também nas denominações que não são chamadas teologia da prosperidade. A denominação onde nós congregávamos também fazia essa prática, né? Tinha aquela semana de oração, onde se falava sobre mordomia. Essa mordomia geralmente ele só frisa mais o dinheiro, né? Não frisa muitas outras coisas. Aí ali colocava ali umas metas, uns valores, né? E botava uns vídeos assim para mexer com o emocional da pessoa, com a apelação. E aí, muitas das vezes, você vê pessoas fazendo o quê? Acordos, né? Que não ia ser possível cumprir, mas porque ele viu o outro fazendo. Muitas pessoas, elas usam esse texto aqui para dizer que Deus matou porque simplesmente eles não deram dinheiro. Roubou Deus. É porque roubou Deus. Eles não morreram por causa que eles não deram dinheiro. Eles morreram por causa que eles quiseram usar uma causa nobre, mentiram para Deus. Veja o que a passagem fala. Conservando por acaso não seria teu? Ou esse recurso inteiro não seria teu? Ou seja, se você tivesse voltado atrás, falado comigo, eu teria entendido. Existem vários fatores aqui, né? Mas as pessoas só frisam a questão do dinheiro, é porque eles não devolveram o dinheiro, é porque frisa mais a questão do dinheiro. Mas a comunhão, Deus está chamando mais também aqui para o lado da comunhão, né? Da questão de Ananias e Safira. Eles não conversavam com Deus, eles não eram pessoas convertidas de fato. Deus já havia mostrado tudo para ela, né? O pecado dela, que foi ocultar a verdade. Ou seja, eles tentaram o Espírito Santo, né? Trataram o Espírito Santo como se ele realmente não existisse, não deram valor à presença de Deus. Realmente não havia ligação entre Ananias e Safira com Deus. Davi, tudo que Davi ia fazer, ele perguntava: Senhor, eu devo ir à cidade tal, devo guerrear? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que perguntar a Deus. Às vezes você está fazendo uma doação e não é para fazer aquela doação, sabe? Tem coisas que não é... Por exemplo, uma coisa que Deus já me falou muitas vezes: tem pessoas que você tem que ajudar e tem pessoas que você não tem que ajudar. Porque às vezes sou eu que estou corrigindo. E se você for ajudar, você vai acabar atrapalhando a minha correção. Então, no momento certo, eu vou te dizer quando você deve ajudar. Ajudar que eu estou me referindo aqui não no sentido de que uma pessoa está precisando do pão e você dá. Necessidades básicas. Mas, tipo assim, tem gente que mora numa casa mais simples e a pessoa diz: vou fazer uma casa para aquela pessoa, vou ajudar ela assim, ajudar ela assado. Muitas das vezes Deus não está te pedindo aquilo. Porque às vezes Deus está corrigindo aquela pessoa. E você às vezes vai atrapalhar a correção de Deus. E nós não podemos atrapalhar o agir de Deus. Porque Deus está agindo para que aquela pessoa cresça. Deus, ele tem um momento certo de te usar. Você não tem que sair fazendo tudo que vê pela frente. Porque ele que vai te dizer, se você comungar com ele, ele vai te dizer: é porque eu estou trabalhando para Deus. Deus pediu aquilo mesmo? Ou você está agindo pela emoção? Ou você está agindo porque o outro está falando? Ou porque você quer aparecer? Sabe? Será que esse também não foi o caso de Ananias e Safira, que fizeram para aparecer?
fizeram por emoção, ai, porque todo mundo está dando, eu vou dar também, e depois se arrepende. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que perguntar a Deus, porque Deus sabe o que é o melhor para a gente. Então, não adianta eu ir fazer uma coisa que Deus não está pedindo, né? Eu tenho que perguntar para Deus, e o momento certo, quando Deus quer usar a gente, o momento certo chega. As pessoas usam a passagem de Ananias e Safira, eles só frisam a questão do dinheiro, eles não frisam a questão da comunhão, a questão da sinceridade, eles não frisam isso. Eles só focam na questão do dinheiro, de amedrontar a pessoa. Se você não der, Deus vai te castigar. Ah, tá sofrendo isso é porque Deus está castigando. Ah, você não é uma pessoa abençoada por Deus. Se não devolver o dízimo, não é abençoado. Como é que não é abençoado, gente? A pessoa recebeu a vida, a pessoa recebeu o fôlego, né, através de Deus, recebeu a capacidade para levantar, saúde, a pessoa recebeu a capacidade, força para ir trabalhar, a pessoa chega em casa viva à noite, ele não é abençoado, e a pessoa tem a presença de Deus falando na mente dele, né? Quando Deus fala, aquela pessoa sabe que Deus está corrigindo, Deus não está corrigindo. Então, as pessoas acham que bênção, quer dizer, a pessoa já está devolvendo o tal do dízimo, né? Quer devolver tal do dízimo pela questão de não se perder, porque aí é o dinheiro que está salvando ele, não o sangue de Cristo, né? Ou então quer devolver porque quer receber bênçãos materiais, tá entendendo? Ah, porque eu devolvo o dízimo, eu vou ter um carro, eu vou ter uma moto, eu vou ter uma casa bonita, um ladrão não vai vir roubar isso de mim ou aquilo de mim, porque eu tô devolvendo o dízimo. Então as pessoas, elas passaram a acreditar nisso, porque foi isso que foi inculcado na cabeça delas. É muito triste como as pessoas usam essa questão de dinheiro para ludibriar os outros, né? Eu lembro que quando eu comecei a congregar, né, porque primeiro o Espírito Santo me mostrou a verdade através da palavra dele, né, do Novo Testamento. E aí logo em seguida apareceu a IARGE batendo na minha porta e me convidando, e aí eu fui, né? E foi tudo muito bom, aprendi muitas coisas, né? Porque a gente vai aprendendo a se desenvolver, a desenvoltura da gente, a convivência uns com os outros, né? Mas a questão é que eu achava estranho que a gente recebia aquele envelopezinho e você tinha que botar o nome para isso, o nome para aquilo, e eu não me sentia bem. Quando eu ia devolver uma oferta, o tal do dízimo, né, que tinha que devolver lá. Então, eu tinha que anotar, e eu não conseguia anotar aquilo. Aí eu pegava e fazia o meu próprio pacotinho, assim, meu próprio envelopezinho, porque eu não conseguia responder aqueles envelopes que tinha da escola sabatina, né, que dizia quantas doações de roupa você fez, quantas pessoas você visitou, quantos livros de profecia você leu. Você tinha que ficar falando aquilo ali dia de sábado, respondendo. Nunca consegui falar aquilo, porque eu acho que eram coisas íntimas. Você não precisava ficar falando, sabe? Tinha gente que enchia o peito para dizer quanto que tinha doado, quantas visitas tinha feito, quantos estudos bíblicos estava passando. E aí, onde é que estava aquela parte que Jesus diz, né? A mão direita e a esquerda não saiba. Quando eu ia devolver o tal do dízimo lá, né? E a oferta, eu sempre me incomodava essa questão de ter que anotar e tudo mais. Eu ficava pensando, meu Deus, eu sou uma pessoa tão infiel assim que eu não consigo anotar, que eu não consigo querer dizer aqui, botar aqui. E aí eu pensava que eu era uma pessoa egoísta. E eu me sentia mal quando eu ia devolver esse tal do dízimo. Eu não me sentia bem. E eu pensei assim, deve ser porque eu sou egoísta. Olha só, deve ser porque eu sou egoísta. Mas eu gostava de doar um recurso ali para a questão da manutenção. Não tinha esse problema comigo, mas quando era negócio de dízimo eu me sentia mal. Mas eu pensava que as pessoas pregavam tanto, que você crescia o olho sobre dízimo, que as pessoas querem roubar o dízimo de Deus, e eu ficava pensando, será que eu me sinto mal, que é porque eu sou uma pessoa que sou egoísta, que eu sou avarenta, que eu quero roubar o dízimo de Deus? E aí um dia eu escutei uma pregação de uma apóstola, né? E ela psicóloga, né? E ela dizendo que muitas pessoas tinham dificuldade de devolver o dízimo porque tinham passado por muita necessidade,
E por isso, e eu pensei, então, deve ser esse o meu caso, porque eu passei por muita dificuldade quando eu era criança, e eu devo ter dificuldade de anotar o dízimo, de querer devolver esse tal desse dízimo. Mas por que eu não tinha pena de devolver oferta? Por que eu gostava de ofertar? Por que aquilo eu me sentia bem? Né? Que eu não gosto nem de estar falando isso, mas eu estou falando pela questão de testemunho. Por que isso era tão pesaroso para mim na questão de dízimo e não era pesaroso na outra questão? Né? Sendo que muitas das vezes o valor do dízimo era tão pouco na frente do valorzinho da oferta. Eu ficava pensando, mas aquela mulher trouxe uma explicação para mim, é porque eu era uma pessoa egoísta, é porque eu tinha sofrido na minha infância. Só que eu sempre aprendi a receber e Deus sempre botou no meu coração que assim como eu recebia, eu também devia dar. Tipo, se eu recebia uma roupa, se eu ganhava uma roupa e eu pudesse dar uma roupa, eu também deveria fazer aquilo. Porque eu, graças a Deus, passei muita necessidade juntamente com meus familiares, mas a gente aprendeu a dar, entendeu? Porque assim como a gente recebia, a gente também aprendeu a doar, né? Mas aí depois eu descobri que não era questão de egoísmo, é porque não existia o dízimo. Era isso que o Espírito Santo estava querendo me dizer. É porque não existia mais dízimo, né? O dízimo, da forma como era de antigamente, não existia mais. Era por isso que o Espírito Santo me incomodava. Você que, no caso, está assistindo para julgar, no ato de condenação, fazer um juízo temerário, que vai ter outro que vai ouvir, mas vai entender o que eu estou falando. Vai entender que não existe mais, mas vai ter aquela pessoa que vai ouvir do outro lado e vai se escandalizar e vai dizer que não, que isso é tudo mentira. É mentira para você, que você não estudou, não se aprofundou além da denominação que você está. Então, para você vai ser uma mentira. O que eu estou falando aqui, ou que muitas pessoas que falam sobre a questão de dízimo não existe mais, para você vai ser uma mentira. Para você vai ser uma pessoa, eu vou ser uma pessoa alienada, um herege, né, que está querendo desviar as pessoas da verdade. Mas se você estudar a verdadeira história, como ela não é contada dentro das denominações, de como o dízimo ele não era mais pedido, né? E que essa desculpa, essa mentira que eles usam, que hoje em dia nós pedimos dinheiro porque antigamente era de comida, tá entendendo? Tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. Porque quando a gente estuda, se você pegar esse livro aqui, ó, o livro dos mártires, ele não está falando sobre a questão de dízimo, mas você vai entender que dentro das folhas aqui muitas pessoas morreram porque simplesmente elas não devolviam mais dízimo, porque elas entendiam que não existia mais dízimo. Elas entenderam que não existia mais dízimo, então muitos deles foram perseguidos, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela exigia o dízimo das pessoas. Tá entendendo? Ela exigia o dízimo. E quando nasce o protestantismo, o que é o protestantismo, meu irmão? O protestantismo é o falso profeta. O falso profeta, ele também introduz essa questão do dízimo na mente dos irmãos. Mas a igreja remanescente, ela entendia que não existia mais dízimos, só existia ofertas. Ofertas através de alimento, oferta através de recurso financeiro, oferta através de roupas. A igreja primitiva, a igreja remanescente que resta, porque a igreja remanescente é sempre o que vai restando, né? Ela entendia que não existia mais dízimo, que isso era coisa errada que se cobrava. Por isso, muitos deles eram perseguidos, como os anabatistas. Você não vai ver ninguém falando sobre isso dentro das denominações, porque eles vão esconder isso de você. Eles vão esconder coisas de você, eles vão contar somente uma parte das histórias e outras partes eles vão esconder de você. Muitas pessoas usam essa questão de dízimo para manipular as mentes das pessoas. Se você não der, você é amaldiçoado, você é isso, você é aquilo. E quando alguém vê que uma pessoa não devolve mais dízimo, mas somente ofertas, de acordo com como a Bíblia diz, de acordo com aquilo que vai no coração, né? Com alegria, não com tristeza. Muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não compreendem isso, né? Porque eles não querem se aprofundar na verdade de Deus. Assim como um dia
através do estudo da palavra, sozinha, com o Espírito Santo me mostrou sobre que Jesus era o Salvador, que era o que eu muito queria saber quem era aquele homem que o pessoal botava lá na cruz. Assim também como dentro do Novo Testamento, o Espírito Santo me mostrou a verdade do sábado. O Espírito Santo também já havia me mostrado a verdade sobre o dízimo, mas eu, confiando no que a denominação falava, eu confiava naquilo. Eu achava que aquilo era verdade. Mas eu entendi que não era mais verdade, aquilo não era mais uma verdade, né? Teve até um pastor da IARD, que eu não vou dizer o nome dele, meu esposo até mandou um e-mail para esse pastor, né? Que não houve resposta, não houve resposta, né, amor, sobre isso? Não houve resposta, né? Porque a gente estava assistindo uma live dele, e aí nessa live, né, a pessoa perguntou para ele sobre o dízimo, e ele disse que o dízimo de hoje não tinha o peso do dízimo bíblico. Então, o que é que eles estão fazendo se o dízimo de hoje não tem mais o peso do dízimo bíblico? Então, não existe mais o dízimo. Por que não existe o dízimo, meus irmãos? Porque o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi de colheita. Sempre foi isso. Vai ter muitas pessoas que falam e falam maravilhosamente sobre isso também. Então, é isso, meus irmãos, que eu queria falar sobre Ananias e Safira e sobre a grande mentira que falam para nós, né? Que eles morreram porque simplesmente não devolveram aquilo que era de Deus, né? Que eles roubaram a Deus e tudo mais, né? Mas eles não falam a questão de que eles, da questão da comunhão, da intimidade. Sabe, preste bem atenção, você que está do outro lado, você que pode estar vivendo uma vida de pecado, mas está lá dentro da denominação achando que está tudo bem. Ah, tá tudo bem, eu estou vindo aqui, né? Ou então eu não faço parte de uma denominação, estou praticando um pecadinho ali, mas eu estou aqui, eu estou praticando uma boa ação, dou oferta, eu dou cesta básica, sabe? Quando a pessoa tenta comprar Deus, tenta ludibriar Deus, Deus não gosta que a gente ludibrie Ele. Ele não é uma criancinha que as pessoas querem enganar. Ele não é uma criancinha, Ele é Deus. Ele não é qualquer um. Ele não é um adulto que o adulto não está vendo a minha mente, não está vendo os meus pensamentos, mas ali eu engano. Não, ele não é essa pessoa, um ser humano que está aqui do meu lado, que eu posso enganar, que eu posso fingir um sentimento, posso fingir uma ação, mas por dentro eu posso ter outro tipo de atitude para aquela pessoa, outro tipo de pensamento. Deus não é isso. Ele é Deus. Ele vê aquilo que vai dentro da nossa mente. Ele vê as nossas atitudes quando ninguém vê. Que foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Então, a gente nunca deve seguir o mau exemplo de Ananias e Safira. E lembre-se, se você entrou em algum acordo que você viu que não suporta seguir, chega e conversa para Deus. Conversa com Deus. Você não precisa carregar um fardo pesado que você não pode. Fala com Deus. Que Deus, se Ele pode me livrar do pecado, de que mais Deus pode me livrar? De que mais Deus pode me aliviar? Né? Então, Deus, Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele, que a gente converse com Ele, que a gente seja amigo dEle. Não que a gente tente enganar Ele para receber algo em troca dEle. Usar o nome dEle para vender alguma coisa, usar o nome dEle para ganhar alguma coisa em troca, né? Não, eu vou usar o nome de Deus, isso aqui é para a obra de Deus. Quantas pessoas por aí não pedem cesta básica, dizendo que é para doar para os irmãos e vai e desvia, hein? Isso aqui é para a causa de Deus. Olha, nós estamos pedindo aqui um dinheiro para construir a obra de Deus, construir a casa de Deus. Me dá aqui um quilo de arroz que é para a casa de Deus. Vai lá e desvia. Não era nada para Deus, só usou o nome de Deus. Será que também não foi assim com Ananias e Safira? Não é? Mas as pessoas só frisam o quê? O dinheiro, né? Não frisam o usar o nome de Deus em vão, né? Se aproveitar do nome de Deus para enganar, para viver uma vida de duplicidade. Então, que nós possamos tomar cuidado e vigiar nossos passos diante de Deus e dos homens. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.